Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos sobre o crack, a epidemia de crack no Brasil. Regina, Marta, Soraya, eu havia colocado no final desse primeiro bloco de que muitas pessoas em casa agora estavam afetadas por um discurso que é um discurso progressista, que valoriza os direitos humanos. Ora, o que dizer, e aí a pergunta é única para vocês três, eu queria começar contigo, Soraya, para essas pessoas que estão agora nos assistindo e que estão dizendo assim que não, que droga é um problema de segurança pública, que tem que chegar lá, tirar mesmo na base da pancada, da bomba de efeito moral, e que muitas vezes algumas famílias, não aguentando mais o sofrimento do usuário de crack dentro de casa, que rouba, que mente, que manipula, quer com que esse sujeito esteja, não na Cracolândia, mas internado no lugar dando sossego. Primeiro, a gente tem que colocar aqui que não se trata de um discurso progressista unicamente ou um discurso singular em prol da defesa dos direitos humanos. É um discurso em favor da vida das pessoas excluídas socialmente, que estão à margem da nossa sociedade, muitas vezes sem acesso à educação, à saúde, ao trabalho, a um convívio familiar. Então, o nosso discurso aqui, creio que da Regina e da Marta, é a favor da vida de todas as pessoas, né? Segundo, dizer que cada sujeito estabelece uma relação com a droga. Nós não temos uma receita de bolo que nos permita dizer, vamos aplicar esse dispositivo para o conjunto das pessoas que estão na Cracolândia que vai resolver o problema. Isso não funciona. Cada sujeito tem uma história, tem uma relação diferenciada que ele estabelece com determinada substância e tem uma cultura em relação àquela situação que ele está vivendo. Portanto, não é possível tratar todo mundo da mesma maneira. Por essa razão, é que eu entendo que o poder público tem que oferecer um conjunto de dispositivos para que o sujeito possa interagir a partir da sua vivência. O trabalho do CAPS é importante, importantíssimo. Do CERSAD, importantíssimo. Dos grupos de mútua ajuda, que muitas vezes acontecem em paróquias, em espaços sociais, importantíssimo. Do trabalho das comunidades terapêuticas sérios, né? Aquelas comunidades terapêuticas que, de fato, têm um trabalho com acompanhamento médico, com acompanhamento de profissional da saúde, dentro dos dispositivos que estão previstos na legislação, também pode ser uma oferta, certo? O que a gente não pode banalizar é achar que uma situação que você resolve num passe de mágica, com uma receita única para todo mundo, vai dar resultado. A internação compulsória, por exemplo, é um dispositivo previsto na legislação, mas não pode ser o primeiro nem o único caso. Eu quero voltar especificamente nesse, Soraya. Marta, aí. Olha, eu concordo com o que a Soraya está colocando e dizer assim, que a questão, né, do uso da droga, ela é muito individual. Sim. Ela não pode ser generalizada. Cada pessoa tem a sua relação. A droga, ela é a substância é muito prazerosa. Por isso há o uso. A gente não pode negar isso. Agora, as consequências, como que o sujeito vai se relacionar com isso, o que ele vai fazer da vida dele, depende toda a sua história social, familiar, de onde ele está inserido, das redes que ele tem. Agora, tem momentos que a pessoa está no intenso sofrimento que ela tem que ficar assim, num lugar, acolhida, 24 horas, com pessoas próximas. Mas isso é uma coisa temporária na vida dela. Ela tem que também participar desse processo. Isso não pode ser algo exterior a ela, pode ser até momentaneamente, mas isso passa, não é? Não pode ser como eu hoje, por exemplo, estive numa determinada instituição, aqui na região metropolitana, acompanhada de um promotor público, né? E nessa instituição um usuário vira e fala para mim, eu estou aqui há mais de um ano e eu quero ir embora
e a instituição convence o tempo todo a minha mãe de que eu não posso ir. E eu quero viver, eu quero me relacionar, eu quero namorar, eu preciso de procurar um emprego. Eu sei que eu faço uso de drogas. Ele muito lúcido, né? Mas aí, Marta, o que dizer, Regina, para essa família e o que dizer desse mercado, desse mecanismo que se torna muito lucrativo, né? Onde as famílias que foram roubadas pelos dependentes, elas são também assaltadas por muitas dessas clínicas. Como é que é pensar isso? Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que esclarecer o que é verdadeiramente uma droga, né? Porque eu acho que existe uma informação ainda bastante deformada em relação ao crack. Então, a droga, de fato, é qualquer coisa que altera o sentido do organismo do sujeito, né? E as informações, então, elas são aproveitadas de várias formas, de acordo com os interesses. Então, por exemplo, essa questão que você até coloca, epidemia de crack e tal, a gente sabe que não é nada disso. E a gente sabe também que o crack não é uma substância que no primeiro e único contato você se torna dependente. Né? E eu já fiz várias pesquisas sobre esse tema e já encontrei pessoas usando crack durante anos da vida dela, trabalhando e tal, e etc. E a questão da própria droga, né? Assim, aí inclui bebida, ginástica, chocolates, cafés que a gente toma, aspirinas, e especialmente as medicações variadas que são utilizadas pela população de uma forma geral, que as pessoas acham que não estão usando drogas, né? Então, quer dizer, essa informação um pouco deformada sobre drogas, ela vai contribuir simplesmente para, então, discriminar determinados grupos, determinadas pessoas e determinados lugares na cidade. Então, quer dizer, essas medidas, como foi o caso Dória, por exemplo, que aproveita de uma situação, aproveita dessa informação também, que não chega, às vezes, nas famílias, é isso que você está perguntando, né? Que não chega nas famílias, não chega nas escolas, que é um assunto tabu, né? Que praticamente nós temos muita dificuldade de discutir isso na nossa família, nas escolas, com as crianças e etc. Então, quer dizer, isso vai contribuindo cada vez mais para esses julgamentos, né, conforme você começou nesse bloco, falando que tem pessoas que estão aplaudindo, e de verdade tem pessoas aplaudindo, porque são de interesses também, são pessoas interessadas e têm interesses variados nisso. Agora, ninguém trata, por exemplo, da questão, a Cracolândia, por exemplo, não todas as pessoas que vivem ali usam crack. E nem tampouco usam drogas. Ali também tem pessoas que são os imigrantes, que vêm para São Paulo, não conseguem trabalho, não conseguem pagar um aluguel, que São Paulo é muito caro, deslocar de um lugar para outro, a família mora num bairro, ele mora ali. Ou de pensarmos, Regina, no sofrimento que não se inserir em um mercado capitalista, que podemos colocar como mais uma dessas drogas, o dinheiro como mais um desses vícios, o indivíduo só encontrar no consumo daquela substância a saída para ele. Porque como se nós vivemos numa sociedade de consumo. Você não citou, Regina, mas eu acho que quando Michel Foucault fala das relações de poder e fala sobre a loucura e diz do muro, né, a instituição do muro psiquiátrico como uma coisa não só de separar o louco da sociedade, mas como uma relação de poder, né? Claro. Eu tenho o poder, eu tenho a caneta, e aí eu digo o que é certo e eu digo o que é errado. Agora, Soraya, eu vi que fisicamente você ficou empolgada com o que a Regina e a Marta estavam colocando aqui. Quando a gente fala dessas relações de poder, é a hora que a gente entende que um problema difícil, como o problema do consumo abusivo de álcool e droga, é um problema que passa por questões de mercado, por questões políticas e por muita gente que manipula o sofrimento dos outros. Que conduz as pessoas a pensarem, primeiro, aquela senhora que encontrou um pequeno chumaço de maconha na bermuda do filho de 16 anos. Ela dá descarga naquilo ali e ela reza, pelo amor de Deus, para que aquilo não é verdade, é um sonho que ela vai acordar no dia seguinte. Ou então de pensar que o crack é uma sentença de morte. Então, assim, ou ele vai morrer na Cracolândia ou eu vou ter que gastar minha poupança inteira com esse sujeito
dentro de uma clínica de reabilitação, ou então essa pessoa ela vai morrer nas mãos de um traficante ou da criminalidade. Mas não se pensa, por exemplo, no dispositivo dos grupos de ajuda mútua para as famílias, de entender que tem um buraco no sistema. E o buraco não é apenas no sistema cidade, no sistema economia, mas no sistema família também, sim, que não está ouvindo essas pessoas, que não está acolhendo essa pessoa na especificidade que ela traz, nos buracos que ela traz, que ela tenta preencher com tanta pedra, né, Soraya? Olha, sobre esse aspecto eu posso falar com muita propriedade, né? Eu estou dando aula numa escola pública da Prefeitura de Belo Horizonte, dentro da Pedreira Padre Lopes. Agora, deixa você me contar, Soraya, por favor, essa história no início do terceiro bloco. Nós vamos ter Tá tempo bem. para você me contar essa história mais ainda. Tá bem. Vamos para um breve intervalo. Tocar o seu coração para a sobriedade. Até daqui a pouco.